Bom, continuando aqui, né, nos exemplos de espaços métricos, esse aqui é o espaço das funções reais limitadas. Tá? Então, dado x um conjunto no vazio, uma função f de x em R diz limitada se existe uma constante k real, tal que o módulo da f de x é menor ou menor ou igual que k para qualquer x em x, né? Então, o conjunto de todas as funções limitadas de x em R é denotado por b de xr, b de bounded. Em inglês significa limitade. Bom, para essas funções a gente tem a soma e a multiplicação por escalar usual, né? Então, a soma de duas funções, a gente soma, fala termo a termo, né? Ou seja, para cada elemento de x a gente soma. A função soma é dada pela soma em cada elemento. O mesmo para a multiplicação por um número real. Tá? Bom, aqui, então, a hora que a gente pega essa alfa fx aqui, né? Então, eu pego, calculo f no x e multiplico pelo número real. Essa duas barrinhas f, né, a gente está escrevendo por nome, ela vai ser o supremo do módulo da f de x, tal que x pertence a x. Tá faltando uma barrinha aqui. Então, bom, nesse conjunto aí, vamos colocar aqui conjunto das funções limitadas. Tá? Então, de novo, soma usual de funções, multiplicação por um número real. Tá? Então, para cada f nesse conjunto, a gente define, né, a norma aqui dessa função, norma de f. Claro que a gente ainda tem que mostrar que isso aqui é uma norma. É o supremo, o sup. Tá? Aqui do módulo, lá está faltando uma barrinha, módulo de f de x, tal que, né, vou pôr barra aqui, tal que x pertence a x. Observa que isso aqui está bem definido, porque sendo a f de x limitada, né, então, no conjunto das funções limitadas, f de x é menor ou igual que k, então esse conjunto da f de x, tal que x pertence a x, ele é limitado superiormente, o supremo é o menor das cotas superiores, né, o menor limitante superior. Então, esse supremo existe. Esse número aqui está bem definido. Né? Ó, só lembrar aqui que a gente está no conjunto das funções limitadas. Tá? Então, isso aqui está bem definido. Bom, a gente tem que mostrar... ele está bem definido. Outra coisa, né? Essa função aqui, né? Que ela vai dar onde? Ela vai do conjunto das funções limitadas de x em R em R+. Então, ele vai desse conjunto aqui em R+, né, que cada x associa essa norma, porque o módulo da f de x é sempre maior ou igual que zero, então o supremo vai ser maior ou igual que zero. Agora, bom, ela tem que satisfazer as três condições para isso aqui ser uma norma. A primeira condição é isso aqui dá as duas barrinhas da f ser zero, se e somente se a f é a função identicamente nula. A função nula. Bom, isso aqui é fácil, né? Por quê? Né? O que significa a norma, ou essas duas barrinhas da f, ser igual a zero? Significa, por definição, que o supremo desse conjunto é igual a zero. Mas o supremo, a f de x, é menor ou igual que o supremo. Então, vamos colocar aqui o módulo da f de x é menor ou igual que o supremo. Então, ela é menor ou igual que zero. Por hipótese, eu estou supondo o quê? Que essa... Eu vou chamar norma, mas a gente ainda não provou que é norma. Norma de f é zero. Bom, se a norma de f é zero, o supremo é zero. Ou seja,
O zero é uma cota superior para esse conjunto. Se é uma cota superior, significa f de x é menor ou igual que módulo da f de x menor ou igual que zero para todo x em x. Como o módulo é maior ou igual que zero, né? Módulo. Definição de módulo. Módulo de um número real é sempre não negativo. F de x maior ou igual que zero. Então, a gente tem o quê? Que a f de x é zero para todo x em x. Ou seja, f é identicamente nula. Tá? Então tem que tomar cuidado com função, as definições de função. Então, de novo, se a norma de f é igual a zero, o módulo da f de x é menor ou igual que zero para todo x. Como o módulo da f de x é maior ou igual que zero por definição de módulo, ela tem que ser zero para todo x, e significa f identicamente nulo. Se f é identicamente nula, né? Que ele é C e somente C, né? Então, o que a gente provou aqui, ó, foi nesse sentido, né? A ida. A volta é bem imediata. Por que eu não estou colocando só C e somente C, né? Por causa dessa questão do módulo aqui. A volta, se a f é identicamente nula, isso implica que o conjunto do módulo da f de x, tal que, vou pôr aqui para diferenciar da barra, que x pertence a x, isso aqui é formado só pelo zero. E o supremo do conjunto formado por um único ponto é o próprio ponto, né? Isso implica que a norma da f, que é o supremo desse conjunto, contém só um elemento, é o próprio zero. Tá? Então, bom, norma também é identicamente nula. Bom, a segunda propriedade de norma de lambda f tem que ser menor ou igual que módulo de lambda norma de f. Desculpa, eu já tô. Vamos já colocar, eu vou fazer na prova direta, que acho que vai ser mais fácil, né? Aqui. Então, bom, vamos colocar por definição o que é isso, né? Eu tenho que provar que isso aqui é menor ou igual que módulo de lambda da norma de f. Então, por definição, isso aqui é o quê? Isso aqui é o supremo do módulo de lambda f de x, tal que x pertence a x. Bom, o módulo, lembra, para cada x, f de x é um número real. Então, o módulo do produto de um lambda para um outro número real, o produto dos módulos é o módulo do produto. Então, vai ficar supremo módulo de lambda, módulo de f de x, todo x em x é igual, né? Isso. Bom, agora, como o módulo de lambda ele é positivo, ele sai do supremo e permanece supremo, né? O módulo de lambda é maior ou igual que zero. Se ele fosse negativo, trocaria pelo ínfimo, né? Mas como ele é maior ou igual que zero, permanece isso. Então, é igual módulo da f de x. Então, que x pertence a x. Isso aqui é o módulo de lambda, norma de f. Isso aqui vale para todo f no conjunto das funções limitadas, né? Bom, a terceira propriedade é a desigualdade triangular, né? Aqui, terceira
norma de f mais g, essa aqui sim que a gente tem que mostrar que é menor ou igual, né? Se menor ou igual aqui, norma de f mais norma de g. Então, de novo, isso aqui por definição é igual supremo do módulo de f de x mais g de x opa, faltou é do módulo, né? Tal que x pertence a x. Isso aqui, aqui menor ou igual, né? Vou aplicar a desigualdade do módulo, né? Para cada x vale isso aqui, ó. Supremo, módulo da soma menor ou igual que a soma dos módulos. De f de x mais módulo de g de x. Desigualdade do módulo. Desigualdade triangular do módulo. Tal que x pertence a x. Agora, o supremo da soma é menor ou igual que a soma dos supremos. Não é difícil de provar. Isso aqui, módulo de f de x. Módulo. Tal que x pertence a x. Mais supremo aqui do módulo de g de x. Tal que x pertence a x. E aí, a gente chegou na definição de norma. Então, isso aí é igual norma de f mais norma de g. Então, bom, como essa função aqui, né, que associa a cada função, cadê? Deixa eu achar aqui, né, o supremo do módulo da f de x tal que x pertence a x, isso aqui define uma norma. Então, esse conjunto das funções limitadas aqui é um espaço normado. Como ele é um espaço normado, ele é um espaço métrico, com a métrica induzida pela norma. Tá? Então, vamos ver aqui só o que significa isso, né? Ó, a métrica está aqui. Ó. D de fg é o supremo do módulo da f de x menos g de x. Tá? O que significa isso? Né? Significa geometricamente que ele está medindo a maior distância aqui entre fg e um ponto. Né? Eu pego a distância entre cada ponto, né? Distância de f até g. Então, para cada x aqui, eu estou pegando essa distância, essa. E aí eu estou vendo qual que é a maior delas. Essa maior distância aqui, ela vai ser o supremo, né? E aí ele está medindo essa maior distância aqui, tá? Aqui nesse exemplo do intervalo fechado, né? Funções contínuas e tal. Não precisaria ser só funções contínuas. Mas no caso, se eu tiver com funções contínuas, né? É exatamente isso aqui, né? Que eu estou medindo a maior distância aqui entre a imagem dessas duas funções aqui num determinado ponto. Outro exemplo que a gente tem aí sim são das funções contínuas definidas no intervalo fechado AB. A notação é C de AB. Então, tem uma função contínua do intervalo fechado AB em R. A hora que a gente define, então, se a função ela é contínua, ela é integrável. Né? Lembra que o módulo de uma função contínua é ainda uma função contínua, então esse módulo aqui é uma função integrável no intervalo AB. Né? A gente define essa aplicação aqui, né, que a cada função contínua associa esse número real aqui maior ou igual que zero, pela integral de a até b do módulo da f de x dx. Tá? Então, a afirmação é que isso aqui é uma norma no espaço das funções contínuas de AB. Tá? Bom, primeira questão. Então, vamos colocar aqui. Funções limitadas, a gente foi. Então, vamos ver aqui para espaço das funções contínuas. Tá? Aqui. Espaço das funções
contínuas em um intervalo fechado AB. Então, bom, a gente está definindo aqui essa aplicação que a gente vai mostrar que é uma norma, né? Para cada função, ela vai ser dada pela integral de A até B do módulo da f de x dx, tá? Então, observa que isso aqui é maior ou igual que zero. Ou seja, ela está definida em R+. Além disso, né, como essa função que está aqui dentro, né, então, observa que ela está definida em R+, a imagem dela. Né? Agora, eu vou mostrar que isso aqui é uma norma. Né? Norma da f, primeiro, ela é zero, significa o quê? Bom, por definição, a integral de A até B dessa função não negativa, né, do módulo de f de x dx, falta aqui, né, dx, isso aqui é igual a zero. Como a função do integrando ela é não negativa, ela é maior ou igual que zero, né? Então, o módulo aqui, como isso aqui é maior ou igual que zero, o módulo da f de x tem que ser zero para todo x. Para todo x, intervalo AB. Isso significa que a f é identicamente nula, tá? Estou usando a propriedade integral que a gente fez lá desde o cálculo. F de x é zero para todo x em AB. Lembra que o módulo é zero se somente C. A função é zero naquele ponto. Isso aqui, se somente C, a f é identicamente nula. Tá? Então, ok. Primeira propriedade. Bom, a segunda também, né? Bem simples, porque se você coloca um lambda multiplicando aqui, vou deixar aqui a segunda de exercício. Mas é bem simples. Se você coloca um lambda multiplicando, o módulo de lambda f é módulo de lambda módulo de f, e o módulo de lambda sai da propriedade integral. Né? Então, também é bem tranquila. E a terceira também não é difícil, né? Então, só lembrando, a segunda propriedade que é a norma de lambda f para todo lambda real e f no espaço das funções contínuas, intervalo AB em R. Então, é provar que isso aqui é módulo de lambda, norma de f. E a terceira, ela sai também da desigualdade triangular de módulo, né? Norma de f mais g, vamos colocar aqui bem rapidinho. Isso aqui, por definição, é a integral de a até b do módulo de f de x mais g de x dx. Aí sim, desigualdade triangular, né? Como integrando o módulo de f mais g é menor ou igual que módulo de f mais módulo de g, isso aqui fica menor ou igual que a integral de a até b, vou colocar um parênteses aqui, módulo de f de x mais módulo de g de x, a integral da soma é a soma das integrais. Agora aqui a gente tem o igual, né? Integral de a até b do módulo da f de x dx mais
a integral de A até B do módulo de g de x dx isso aqui é exatamente a definição da norma, né? Norma de f mais norma de g. Então, bom, essa norma, deixa eu apagar aqui que virou uma bagunça. Ok, vamos lá, de f mais norma de g, tá? Então, bom, a métrica, de novo, né? Vamos colocar, já está escrito aqui. Então, a gente provou com essas três propriedades que essa norma aqui de f, isso aqui realmente é uma norma, né? No espaço das funções contínuas, definidas no intervalo fechado AB. Então, isso aqui é um espaço vetorial normado. E, portanto, é um espaço métrico, né? Ok. Bom, aí aqui a norma, né? E a métrica é a integral de A até B do módulo da diferença das funções, né? Bom, o que é interessante aqui a gente observar, né? A diferença da caracterização da distância, né? Graficamente, a hora que a gente calcula essa integral de A até B do módulo da f de x menos g de x, a gente está calculando a área compreendida entre os dois gráficos. Então, observe que eu estou falando o quê? Que se a distância de f até g é menor que um determinado epsilon, por exemplo, estou falando que essa área aqui entre os dois gráficos é menor que epsilon. É diferente do anterior, né? Vamos ver aqui o anterior. O anterior, né, se eu tiver pensando, bom, a distância de f até g menor que epsilon significa que para todo x, a distância entre f de x e g de x, né, o módulo aqui é menor do que epsilon. Tá? Então, são métricas diferentes. Tá? Bom, por que eu estou falando isso? Porque a gente consegue relacionar, né, esse espaço aqui, ó, que a gente já estudou antes, né, das funções limitadas, vendo que o espaço das funções reais limitadas, né, a gente consegue colocar o espaço das funções contínuas aqui dentro, tá? Como um subespaço. Vamos ver como. Ó, então, bem, ó, se eu pensar todas as funções, né, limitadas, isso aqui, ó, só trocando o x por AB, isso aqui é um espaço métrico, né, a métrica do sup, ou do supremo. Agora, se eu pensar todas as funções reais contínuas definidas nesse espaço aqui AB, então se eu estou com uma função contínua no intervalo AB fechado, que é compacto, ela é limitada. Então toda função daqui, contínua definida nesse intervalo fechado, é uma função limitada, é uma função daqui. Então esse conjunto aqui, nesse conjunto, eu também tenho a métrica induzida do conjunto das funções limitadas. Então lembrando que no conjunto das funções limitadas, a gente tem o quê? A distância, ou a métrica de f até g, é dado pelo supremo do módulo da diferença em cada ponto. Então, eu posso induzir essa métrica aqui também no espaço das funções contínuas. Então, nesse espaço das funções contínuas, eu tenho a métrica integral, né? E essa métrica também é a métrica do sup. Aí, na métrica do sup, esse espaço das funções contínuas, ele é um subespaço das funções limitadas de AB em R. Ok?